Ó, então vamos gravar a nossa aula hoje. Faz tempo que a gente não grava, né? Tá aí gravando já para o mundo todo. Quem está na China, quem está na Arábia, né? E hoje nós vamos falar de efeito fotoelétrico, dando continuidade na disciplina de física moderna. Bom, efeito fotoelétrico, ou seja, vai ser a mistura de luz com eletricidade. Aí você pode se perguntar qual que é a relação entre luz e corrente elétrica, né? Então, a pergunta para começar a aula, ó. Qual a relação entre luz e corrente elétrica? Na aula passada você falou de corrente elétrica, não foi? Então, qual que é a relação da luz com a corrente elétrica? É isso que nós veremos hoje. Tá? Antes da gente começar a falar do efeito fotoelétrico, é importante a gente saber onde ele está presente em nosso dia a dia. Controle remoto, portas que abrem automaticamente quando você chega perto, aquelas torneiras que você coloca a mão perto e elas abrem, placas solares. Então veja que o efeito fotoelétrico está já no nosso dia a dia sem a gente saber. Hoje nós iremos saber um pouquinho mais do efeito fotoelétrico, como que foi o contexto histórico desse conceito, quem foi que elaborou esse conceito e quais são as consequências desse conceito dentro da física, tá? Então tudo começou lá atrás, muito lá atrás, mas antes da gente falar da história, vamos acompanhar esse pequeno vídeo aqui, que é uma demonstração interessante que vai fazer a gente pensar um pouco. Nessa demonstração, usaremos um eletroscópio, um canudinho de refresco, papel toalha, uma lâmpada incandescente e uma lâmpada de vapor de mercúrio. Com esse material, ilustraremos a interação da radiação com a matéria e um dos efeitos mais importantes da física moderna, o efeito fotoelétrico. Este efeito rendeu o Prêmio Nobel para o cientista Albert Einstein em 1921. Inicialmente, iremos eletrizar o canudinho atritando-o com papel toalha. Em seguida, carregaremos um eletroscópio por contato, transferindo parte das cargas do canudinho. Neste caso, o eletroscópio se eletriza com cargas de mesmo sinal do canudinho. Ao ligarmos uma lâmpada incandescente de alta potência, verificamos que nada acontece e o eletroscópio continua carregado. Porém, quando ligamos uma lâmpada de vapor de mercúrio que emite radiação ultravioleta sobre o eletroscópio, ele se descarrega imediatamente. Apesar da lâmpada de vapor de mercúrio possuir uma potência elétrica muito menor comparada com a lâmpada incandescente, ela emite um tipo de radiação cuja energia dos fótons é muito maior. Este efeito, antes não compreendido, foi explicado por Einstein. A energia dos fótons depende da frequência da radiação. Quanto maior a frequência da onda, maior a energia. Por exemplo, os fótons da luz violeta têm mais energia do que os fótons da luz vermelha, pois a frequência da luz violeta é maior do que a frequência da luz vermelha. Dessa forma, os fótons da radiação ultravioleta, por possuírem mais energia, conseguem arrancar os elétrons da placa metálica do eletroscópio, ao contrário da lâmpada incandescente, que emite radiação infravermelha. Pode-se constatar, portanto, que o canudinho estava eletrizado com cargas negativas, ou seja... Deixa parar aqui. O importante desse experimento é esse aqui, ó. É essa parte aqui. Você já fez um eletroscópio? Interessante, né? Que ele pegou o canudinho, ele atritou, né? Ou seja, o canudinho adquiriu carga negativa, ele encostou aqui, essas cargas foram para o eletroscópio. Aí ficou negativo desse lado, negativo desse, então se repeliu. Quando iluminado com uma lâmpada qualquer, esse tipo de radiação não acontece nada. Mas quando se ilumina
aqui com uma lâmpada azul, violeta, aí o eletroscópio ele volta ao normal. Por que que isso acontece? Né? Isso daí é uma situação do efeito fotoelétrico. Tá? Então o efeito fotoelétrico ele vai surgir ali a partir de uma observação feita por Hertz e Lenard. Né? O que foi observado? Que eram criadas correntes elétricas em uma placa quando emitia luz. Então, quando você emitia luz sobre uma placa, elétrons saíam dessa placa. Só que isso não era a novidade. A novidade era como que isso se dava. Por exemplo, nós vimos que na aula passada, a luz, por volta de 1901, 1900, a luz ela passou a ser interpretada como sendo onda. A luz é uma onda. Lembra que a luz ela passa por uma fenda dupla e aí o que se observa no antiparo são as franjas, que são as mesmas franjas observadas quando você passa uma onda em uma fenda dupla. Então é o mesmo padrão de onda observado quando uma onda de água, uma onda passa por uma fenda dupla. O mesmo padrão é quando você passa uma luz. Logo a luz se comportava como onda. E aí a interpretação da luz, nessa época, era que a luz de fato era uma onda. Beleza. Mas a luz como sendo onda não explicava o comportamento desse efeito mostrado aqui. Então, vamos supor que você tenha luz vermelha. Aí, tu coloca lá a lanterna e os elétrons estão na placa. Não solta, não sai, eles não, né? Aí você aumenta o brilho, você aumenta a intensidade da luz vermelha. Mesmo assim, não acontece nada, os elétrons ficam lá. Agora, se você muda a frequência, ou seja, muda a cor, aí começa então a sair os elétrons, né? Eles começam a ir embora. Por que que isso acontece? Entende? Então você mudou a luz, a frequência, mesmo que fosse em uma intensidade menor, um brilho menor, mas era suficiente de arrancar o elétron do que uma luz muito intensa vermelha. Já parou para pensar nisso? Então, a teoria ondulatória não conseguia explicar isso. Olha lá. Então, problema. A teoria ondulatória da radiação, quando a gente fala em luz, entenda radiação. Não explicava do porquê os elétrons saírem pela mudança de frequência e não pelo aumento de intensidade. Então, você aumentava a intensidade da luz, os elétrons não saíam. Mas se você mudasse a frequência, os elétrons começavam a sair. E o segundo problema é que, de acordo com a teoria ondulatória, esses elétrons eles levariam um certo tempo para sair da placa. Mas o que era observado é que assim que a luz atingia a placa, se tivesse energia suficiente, os elétrons saíam na hora, instantâneo. Então, esse problema era o problema que, por volta de 1870, né, ali, no ano de 1870, e ele foi observado pelo Hertz. Né? Teve outro também chamado Lenard, né? Lenard. Mas o mais famoso que pesquisou isso daí foi o Hertz, né? E aí, o que acontece? Ficou em aberto esse problema. Ninguém, né, morreu ali. Aí o Einstein, o que ele vai fazer? Ele já tinha em 1901, Planck já tinha colocado a sua teoria da quantização da radiação do corpo negro, lembra? O corpo negro é um corpo que a temperatura e a sua cor estão relacionados. Por exemplo, um ferro. Se você começar a esquentar um pedaço de ferro, ele vai mudar a sua cor à medida que ele esquenta, né? A relação da cor, ou seja, da radiação com a temperatura, Planck estabeleceu que o corpo negro ela emite radiação de forma quantizada.
O que isso significa? Que a radiação do corpo negro é feita por pacotes de energia e não de forma contínua, né? Então, Planck vai falar da radiação quantizada do corpo negro. E aí, então, Einstein vai pegar essa ideia e vai trazer para esse problema do efeito fotoelétrico. Ele vai pegar e dizer assim, então quer dizer que Planck havia dito que a radiação do corpo negro, ela é quantizada. Então, vamos colocar essa mesma observação lá no efeito fotoelétrico para ver o que acontece. E aí ele elaborou o que ele chamou de fóton. Poxa vida, né? Que azar. O que Einstein pensou? Ao invés dele imaginar a luz como sendo onda, ele imaginou a luz como sendo um monte de bolinhas. E cada bolinha dessa ele chamou de fóton, né? Aí o Planck havia dito o seguinte, que a energia da radiação do corpo negro é igual a constante de Planck vezes a frequência, né? Então Einstein pensou, cada fóton desse aqui, cada fóton vai, né, carregar dentro de si uma frequência, um pedacinho de onda. Então, a energia do fóton é igual a constante de Planck vezes a frequência, né, desse pedacinho de onda. Por isso que se fala até em ondícula, ou seja, a mistura de onda com partícula. E aí, olha só, você tem aqui então dentro de cada fóton, né, como se tivesse pedacinhos de onda, tá? E aí essa frequência vai mudando de acordo com a cor da luz. Então uma luz vermelha ia ser vários pontinhos vermelhos com uma onda de frequência diferente. Ok? E aí o que acontece? Quando você tem então a luz azul, essa luz ela vai se chocar com esse elétron e aí esse elétron ele vai então sair da placa, né? O elétron vai sair da placa. Por isso que é então o efeito fotoelétrico, ou seja, são os fótons de luz emitidos aqui, né, pela lanterna, que vai fazer com que os elétrons saiam da placa. É um choque mecânico mesmo, é como se fosse uma bola de sinuca batendo na outra. E a energia então do fóton é essa energia, H vezes F. Beleza? E aí, ó, se o elétron tiver na superfície da placa, ele vai sair com essa energia que o fóton deu para ele, né? H vezes F. É uma placa metálica qualquer, uma placa de metal, condutora. E essa luz aqui pode ser uma luz violeta, luz azul. Aí vamos ver agora que o elétron, se vai ser mais fácil ou mais difícil dele sair, vai depender do material da placa. Se é uma placa de zinco, se é uma placa de cobre, se é uma placa de ferro. Então, cada material vai oferecer uma certa facilidade. Mas beleza, então o que a gente viu até agora? Que o Einstein, em 1905, ele propõe, então, o conceito de fótons. Tá? Aí você pergunta, professor, então quer dizer que a luz, em 1900 ali, era considerada como onda. Nós vimos na aula passada que a luz era onda. Agora nós estamos vendo que a luz ela é partícula. O que a luz na verdade é? Ela é onda ou é partícula? Né? Vamos voltar lá no eletroscópio. Ó,
Então, olha só, para encerrar essa parte da equação, né? Então, às vezes, o material que os elétrons estão, tá aqui, os elétrons estão aqui. Aí, o fóton, ele vai ter que vir de lá da lanterna até aqui a placa. E ele vai ter, então ele vai chegar aqui, ó, por exemplo, esse fóton ele vai chegar com uma energia igual a H vezes F, né, que é a frequência. Mas ele vai, quando ele chegar aqui dentro para tirar o elétron, ele vai chegar com uma energia menor, ele vai fazer um certo trabalho para chegar até aqui por conta do material. Então, quando ele chega aqui, a energia que ele consegue transferir para o elétron sair da placa não vai ser mais essa energia toda com a qual ele chegou. Vai ser essa energia menos a energia que ele usou para andar dentro daqui da placa para tirar o elétron. Ou dentro da placa, assim, não é tão dentro assim, tá? Isso aqui é só uma figura de demonstração. Isso. Isso. Então, viu que o elétron saiu lá, ó? O elétron saiu, né? Qual que é a energia que ele vai ter saído? Vai ser a energia do fóton menos o trabalho, né, que foi realizado para chegar até aqui. Aí o elétron sai com essa energia aqui, ó. Então essa aqui é a fórmula geral do efeito fotoelétrico. A energia com que o elétron sai, que é a sua energia cinética, é igual à energia do fóton menos o trabalho que foi para tirar esse elétron da placa. Aí que muda, né? Cada material vai ter um trabalho diferente. Por exemplo, se essa placa aqui for uma placa de cobre, o fóton vai conseguir entrar mais fácil. Se for uma placa de zinco, aí o fóton vai entrar com mais dificuldade, o trabalho vai ser maior. Se for uma placa de ferro, o trabalho do fóton entrar e atingir o elétron vai ser outro. Então, esse trabalho, chamado função trabalho, vai mudar de material para material. Então, essa é a fórmula, né? Então, a energia, qual que é a conclusão para anotar? A energia de saída do elétron é a energia do fóton menos a energia que o prende à placa do material, né? Essa energia que o prende à placa do material é chamada de trabalho ou função trabalho. Vou colocar só trabalho. Né? Ok? Beleza? Eu não coloquei aqui, né, mas o experimento do Young foi em 1900, né, mais ou menos. Né, luz é onda. Né? Mais ou menos nessa data aqui, né? Se eu não me engano. Então você veja que a ciência ela vai andando não de forma linear. Ela vai para um lado, depois ela vai para o outro, aí ela vai para os dois lados ao mesmo tempo. É meio que um caos. Né? Top. Agora vamos para a parte, né, mais de fazer conta, né? Mas antes da gente falar da parte de fazer conta, vamos voltar lá no eletroscópio. Ó. Nessa demonstração, usaremos um eletroscópio, um canudinho de refresco, papel toalha, uma lâmpada incandescente
e uma lâmpada de vapor de mercúrio. Com esse material, ilustraremos a interação da radiação com a matéria e um dos efeitos mais importantes da física moderna. Então veja, ó, o Einstein ele foi falar desse efeito em 1905. Só em 1921 que ele foi ganhar o prêmio Nobel. E o Einstein não ganhou o prêmio Nobel pela sua teoria da relatividade, que nós vimos no primeiro conteúdo de prova, a dilatação do tempo, né? Ele não ganhou o prêmio Nobel por aquilo. Ele ganhou o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico. Atritando-o com papel toalha. Aí quando ele atrita, olha o que acontece. Ele atritou, ali contato, né? Ou seja, o que ele fez aqui? Ele atritou o canudinho e passou as cargas do canudinho para o eletroscópio, né? Então essas cargas aqui, ó, negativas, passaram do canudinho para todo o eletroscópio. Nós, né, vocês já sabem que carga negativa e negativa se repelem, por isso que o eletroscópio abre, né? Aí ele aproxima uma lâmpada e aí, ó, não acontece nada, né? Porque é uma luz é uma luz que tem alta intensidade, mas a frequência dela é uma frequência baixa. E aí, quando ele aproxima, olha lá, a luz ultravioleta, entendeu? O que aconteceu com os elétrons que estavam aqui na placa? Saíram da placa. Por quê? Os fótons que chegaram aqui na placa tiraram os elétrons, né? Uma luz de frequência maior. Aí o eletroscópio fechou. Olha lá. A lâmpada infravermelha não lê nada, mas violeta, entende? Aí, o que ela vai falar depois é que tem como saber o sinal da carga, né? Com cargas negativas, ou seja, com excesso de elétrons. Para provar, podemos eletrizar o eletroscópio por indução, apenas aproximando o canudinho do eletroscópio, sem encostar, e em seguida, tocar o outro lado do eletroscópio com um dedo, que serve. Então o que ele fez? Agora ele eletrizou o eletroscópio, mas não foi por contato. Ele atritou o canudinho, ele chegou com o canudinho perto, aí o canudinho estava negativo, então o positivo veio para cá, aí ele encostou. Então os elétrons foram embora para a mão dele e ficou só as cargas positivas. Olha lá, ó. Ele pegou o canudinho, ó, chegou perto, né? As cargas, ó, o negativo do canudinho atraiu o positivo, aí quando ele encosta o dedo, os negativos vão embora. Para o outro lado do eletroscópio com o dedo, que serve de tela. E aí só ficou as cargas positivas, né? Então o eletroscópio ele abriu, porque positivo repele positivo. Por este processo de eletrização, o eletroscópio se eletriza com cargas de sinal oposto do canudinho, ou seja, com cargas positivas. Assim, ao incidir no aí quando ele incide a luz violeta, ele não descarrega, né? Por que quando ele colocou a luz violeta não fechou o eletroscópio? Porque dessa vez as cargas que estão aqui no eletroscópio não são mais os elétrons, mas sim as cargas positivas, né? E aí o efeito fotoelétrico ele diz respeito aos elétrons, né? Então, por isso que não faz o efeito igual se você atritar o canudinho e encostar na placa. Então veja, se você atrita o canudinho e encosta na placa e coloca a luz violeta, aí você observa o eletroscópio fechando. Mas se você atrita o canudinho e não encosta na placa, encosta o dedo, né? O eletroscópio vai ficar aberto, mas aí você coloca a luz violeta e ele não vai fechar. Aí é uma boa questão, né? Por que não fecha? É por conta porque
No primeiro caso, o que tinha no eletroscópio era carga negativa, e no segundo caso, carga positiva. E carga positiva não sofre o efeito dos fótons, né? Carga positiva é o quê? São os prótons, né? Beleza, vamos ver agora aqui um pouquinho da equação. Então, ó, a equação é essa. A energia do elétron é igual à energia do fóton, que é H vezes a frequência, menos o trabalho, que é a dificuldade de tirar o elétron da placa. Então, ó, vamos falar o que é cada um desses. H é a constante de Planck. Quanto vale a constante de Planck? Tem duas unidades para a constante de Planck, né? Quando você fala de energia, você pode falar de joules ou de elétron-volt. O que é um elétron-volt? Um elétron-volt é a energia necessária para você pegar um elétron e deslocar ele em um potencial de 1 volt. Então, se você pegar um elétron e deslocar ele no potencial de 1 volt, olha lá, ali, né? Vamos supor, aqui tem 10 volts, aqui tem 11. Então, você quer deslocar ele nesse potencial de 1 volt, você, né, tem 1 elétron-volt. E 1 elétron-volt é o quê? 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Tá? Então, a constante de Planck ela tem esses dois valores. Não se preocupe em decorar isso aqui, porque se tiver prova disso, vai estar na prova, ou em qualquer lista. F é a frequência da onda. A frequência de que onda? Que está dentro do fóton. É essa frequencinha aqui, ó. Cadê? Veja, dentro de cada fóton existe um pedacinho de onda. Então, esse F aqui é a frequência desse pedacinho de onda que o fóton carrega. Dependendo da cor da luz, se for uma luz verde, o pedacinho de onda transportado pelo fóton verde vai ser diferente. Tá? Beleza. Vamos... Ah, tá. Então, isso daqui já explica algumas coisas lá do começo da nossa aula sobre as aplicações, né? Vamos voltar lá no comecinho? Olha só. Controle remoto. Como que o controle remoto consegue funcionar? Quando você aperta um botão, sai uma onda, aliás, viu? Quando você aperta o botão, os fótons de luz saem do controle e vão até a televisão, e esses fótons de luz geram uma corrente elétrica na televisão que vai dar o comando de fazer a troca de canal, aumentar o volume. Quando você chega perto de uma porta dessa, tá vendo que tem um sensor aqui? Esse sensor ele capta, por exemplo, a sua radiação, porque nós emitimos radiação infravermelha. Aí ele capta e abre, porque ou depende muito do sistema, porque às vezes tem outro sensor aqui também, né? E aí, mas é através do efeito fotoelétrico, igual aqui, ó. Você aproxima a mão, então tem um sensor que ele capta a sua radiação. E aí, essa radiação que você emite ali, faz ligar o sensor para poder a água cair. Então, é uma mistura de corrente elétrica com a sua própria radiação. A placa solar, ó, os fótons chegam na placa solar e fazem movimentar uma corrente elétrica, né, dentro da sua casa. Né? Ou seja, é a luz gerando corrente elétrica. Então, quando se fala em luz, nem é sempre a luz que a gente enxerga. Essas luzes aqui, ó, né, a gente não enxerga, né? São radiações, mas que está fora do nosso campo de visível, né? Então, o efeito fotoelétrico é isso, né? É uma mistura da luz com a corrente elétrica.
E muitos sensores usam, né? Mas vamos agora a um exemplo para poder ficar mais evidente. Um fóton de luz ultravioleta com frequência 8 vezes 10 a 14 Hz, né? Esse Hz é Hertz, incide sobre uma superfície metálica cuja função trabalho é 3,2 elétron-volt. O elétron é ejetado? Vamos representar essa situação? Você tem uma placa e nessa placa você tem lá o elétron. Ele está lá. Ele está preso na placa, né? Ele está preso na placa com essa energia que nós falamos de trabalho, né? Que é 3,2 elétron-volt. E está vindo um fóton aqui, tá? Está vindo um fóton. Um fóton, que tem aqui, né? A frequência desse fóton é de 8 vezes 10 a 14 Hz, né? E ele quer saber o seguinte, se quando o fóton atingir o elétron, vai ser suficiente para fazer o elétron sair da placa. O que tem que acontecer para o elétron sair da placa? A energia do fóton tem que ser maior do que o quê? O trabalho, né? Qual que é a energia do fóton? A energia do fóton sempre vai ser H vezes F, né? Então, nós sabemos o valor do H, sabemos o valor do F, é só multiplicar e ver. Se for maior do que 3,2 elétron-volt, quer dizer então que vai sobrar energia para o elétron sair da placa. Vamos fazer o cálculo. Então a energia do fóton é igual a H vezes F, né? Quanto que vale o H? Veja. Isso, né? Então, ó, você tem esses dois valores de H, em joule e elétron-volt. Vamos ver qual que nós vamos pegar. A placa, a função trabalho da placa está em elétron-volt. Então faz mais sentido a gente pegar o valor do H já convertido para elétron-volt, que é 4,13 vezes 10 a menos 15, né? 4,13 vezes 10 a menos 15 elétron-volt vezes segundos. Vezes a frequência. Quanto que é a frequência? 8 vezes 10 a 14 Hz. Agora é só multiplicar, né? Quanto que é 4, vamos aproximar? 4 vezes 8, 32. 8 vezes 13, vai dar, então vai ser 5 mais ou menos, né? Vai dar aproximadamente, 4,13 vezes 8 vai dar aproximadamente 33, né? Agora vamos multiplicar quem? Esses números aqui com elevados. 10 a 15, menos 15 vezes 10 a 14 vai ficar 10 a menos 1, né? Como nós estamos falando de energia, elétron-volt. Então isso vai ficar 3,3 vezes elétron-volt. Essa é a energia do fóton que está indo em direção ao elétron. Com essa energia, ele é capaz de tirar o elétron? É. Por quê? O elétron está preso na placa com essa energia aqui, né, de 3,2, ou seja, a placa está segurando o elétron com uma energia de 3,2 elétron-volt. O fóton está vindo com uma energia de 3,3. Então está tendo uma energia maior, ou seja, vai dar de tirar o fóton do material, da placa, né? Então ele é ejetado. O que significa ejetado? Significa que ele sai, né? Quer sair? Pronto.
Bom, então nós vimos aí, né, um exemplo da aplicação ali da equação do efeito fotoelétrico, né? E tem mais coisa também, né? Oxi. Pode, pode. Uou. Bom, vamos agora às questões de revisão. O efeito fotoelétrico só ocorre se a luz for visível. Verdadeiro ou falso? Só ocorre se a luz for visível, se a luz possuir energia superior à função do trabalho, se o material for um material específico. Hã? Letra B, né? Se a luz que chega no elétron for superior à função trabalho. Muito bem. Qual unidade é usada para medir a função trabalho? Joules, elétron-volt, ampere, hertz. Aqui nós acabamos de ver, por exemplo, no exercício anterior, foi o elétron-volt, né? O elétron-volt é a energia para pegar um elétron e atravessar ele num potencial de 1 volt. O efeito fotoelétrico confirma que a luz se comporta como onda, a luz tem natureza corpuscular, a energia da luz depende apenas da sua intensidade, elétrons só podem ser arrancados com luz infravermelha. E aí? A letra A não pode ser, né? Não. Nem a C. É a B. O efeito fotoelétrico, qual que foi a ideia do Einstein? De imaginar, porque antes eles imaginavam a luz como onda. O Einstein, ao propor o efeito fotoelétrico, explicação, ele imaginou a luz como sendo partículas, ou seja, esse nome aqui, corpuscular, significa partícula, é corpúsculo, né? Corpo é o nome, né? Esse nomezinho aqui, ó. Corpuscular significa partícula, né? Ó, a letra C não pode ser porque a energia da luz depende apenas de sua intensidade. Se a luz for considerada onda, tá certo. Então, o que é a intensidade de uma onda? É o brilho dela. Então, lembra que você tem lá a luz vermelha. Nenhum elétron saía da placa. Você aumenta o brilho da luz vermelha, fica no vermelhão, nenhum elétron saía da placa. Aí quando você mudava para uma luz fraca, mais azul, aí o elétron saía da placa. Por quê? A energia da luz não está relacionada com a intensidade dela, mas sim com a frequência. Né? Quando você muda de cor, você muda o quê? A frequência da luz. Né? Os elétrons só podem ser arrancados com luz infravermelha? Não, pelo contrário. A luz infravermelha é a luz de menos energia, né? É a luz que o nosso corpo emite. A luz ultravioleta é a luz de mais energia, que é o raio gama, essa luz do sol, né? Que tem que até passar protetor solar. O efeito fotoelétrico depende da intensidade da luz? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Depende do quê? Da frequência. Elétrons podem ser arrancados com qualquer frequência de luz, desde que a intensidade seja suficiente. Falso. Não é qualquer frequência de luz, tem que ser a frequência certa, a frequência mínima, né? A explicação do efeito fotoelétrico contribuiu para o desenvolvimento da teoria quântica? Com certeza. Porque a partir disso daí, então, mais na frente, a gente pulou etapa, né? Na aula anterior, nós falamos do átomo. Lembra que nós falamos do átomo? O que a gente falou do átomo? Que o átomo, ele tem aqui o seu núcleo, né? Em volta do átomo tem as órbitas dos elétrons, né?
E aí o que acontece? Quando vem uma luz, quando chega aqui, ó, por exemplo, como que faz para o elétron sair de uma órbita para passar para outra? Né? Para ele fazer esse salto que é chamado de salto quântico. Tem que vir uma luz, né? Uma luz, e transferir energia para ele. Só que quem que elaborou esse modelo atômico foi o Niels Bohr, em 1913, já um pouquinho mais depois, ou seja, já tinha o conceito de fótons do Einstein. Então o Bohr, ele falou o seguinte, como que eu posso misturar o conceito de fótons no modelo atômico? Eu vou imaginar que os fótons, eles chegam com uma certa energia. Essa energia, ela é exatamente essa quantidade de uma órbita para outra. Então, se o fóton vem com essa energia, o elétron, ele pula de uma órbita para outra. Se o elétron está aqui nessa órbita de mais energia para uma órbita de menos energia, ele vai liberar o quê? Vai liberar um fóton de luz, né? Vai liberar um fóton com energia que será a diferença de energia dessa órbita aqui. Então, o Bohr, ele incrementou no modelo atômico os fótons, né, nessas partes de transição de órbitas, né? Quando o elétron pula de uma órbita para outra, ou existe o fóton chegando ou o fóton saindo de dentro do átomo, né? Então, a explicação do efeito fotoelétrico contribuiu depois para incrementar melhor o modelo atômico, né, de Bohr, lá em 1913. Rasgou a... Nossa, não? Né? E aqui nós temos uma última questão. Se deixar, vai aqui. Deixa eu ver. Então, um fóton com energia, tá aí, EF, né? O que é esse EF? Energia do fóton, igual a 5 elétron-volt. Então, tem um fóton aqui. Sempre que eu for desenhar o fóton, eu vou desenhar uma bolinha com uma ondinha assim dentro, para poder sempre lembrar de que um fóton é um pacote de onda, né, viajante. E esse pacote de onda não tem massa. O fóton é uma partícula que não tem massa. É interessante isso, né? Então, a energia do fóton aqui, ó, a energia do fóton é de 5 elétron-volt. Professor, como que converte elétron-volt para joule mesmo? Só lembrar, 1 elétron-volt é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, né? Se estiver no perigo ali, na dúvida. Mas esse exercício ele foi bonzinho, ele deu tudo em elétron-volt. Não vai precisar fazer conversão nenhuma. Tá? Então, aí você tem um elétron que está numa placa, né? Está aqui um elétron numa placa. Qual que é a energia que está prendendo o elétron na placa? É a energia do trabalho, né? Trabalho aqui de 2,5 elétron-volt. Ou seja, para o fóton tirar o elétron daqui, o fóton vai ter um trabalho de 2,5 elétron-volt para tirar o elétron de lá, né? Mas qual que é a energia com que o fóton vem? 5 elétron-volt. Então vamos fazer aqui. Então o fóton vai se chocar aqui com o elétron, né? Vai se chocar e o elétron vai sair com uma certa energia. A energia do elétron. Qual que vai ser a energia do elétron? Vai ser a energia do fóton, né? Ou seja, a energia com que o fóton chegou, menos o trabalho que o fóton teve, né, de tirar o elétron da placa, menos o trabalho. Então a energia do elétron vai ser quem? 5 elétron-volt menos 2,5 elétron-volt, né? Ou seja, 5 menos 2,5, 2,5 elétron-volt. Então, o elétron vai sair daqui com uma energia de quanto? 2,5 elétron-volt. Faz sentido, né? Ué, por que o elétron não sai com 5 elétron-volt? Porque, ó, o fóton gastou quanto para tirar o elétron da placa? 2,5. Então, o elétron saiu com o que sobrou, né?
Sobrou quanto para ele sair? 2,5. Né? Essa é a energia cinética do elétron, né? A energia com que ele sai da placa. Tá? Então, basicamente é isso, né? Não tem muito mistério. É um conceito simples, as continhas são mais simples, e na próxima aula a gente vai brincar com o FET colorado, né? Para poder fazer mais exercícios. E está acabando também, né? Já, né? Então falta o quê? 3 semanas? Acho que não vai nem usar isso tudo, não. Acho que só mais uma aula e a próxima a gente já faz uma avaliação e já encerra. Mas é isso, né? Então, alguma dúvida em efeito fotoelétrico? Então, qualquer tipo de sensor que você aproximou, sensores de presença, né? Usa muito o quê? Efeito fotoelétrico. Depois eu vou encaminhar esse vídeo no grupo, os slides, os vídeos, né? E é isso daí. Então, vamos revisar então, né? A gente já revisou, né? Porque a gente já fez as perguntas. Então, nós vimos hoje o efeito fotoelétrico. A relação entre luz e corrente elétrica foi hoje, então, explicada. O que é, qual que é a relação da luz com a corrente elétrica. Aí você pode pensar, professor, esse projetor está batendo aqui no vidro. Com certeza, algum elétron saiu daqui. Com certeza. Né? Aí, o efeito fotoelétrico era um problema em aberto, em 1870, por ali, descoberto ali por Hertz, Leonard e outros, né? Mas o mais famoso é o Hertz, né? Que ele descobriu que se você jogasse luz em uma placa, né? Esses elétrons eles sairiam dessa placa. E aí, mas ninguém, na época existia o quê? A teoria ondulatória da luz, né? Ali, então ninguém, é um problema aberto que ninguém deu bola. Em 1900 nós tivemos a comprovação ali do comportamento ondulatório da luz pelo experimento da dupla fenda ali de Young. Aí em 1901 Planck fala da radiação quantizada, que ele fala que a radiação ela é emitida por pacotes, mas ele não tinha associado isso para todos os tipos de radiação, apenas a radiação do corpo negro, né? Aí o Einstein vai generalizar, ele vai falar, não, a luz, qualquer radiação tem essa característica quantizada e essa energia, e cada pacotinho de radiação, de luz, chama-se fóton, que ele deu esse nome fóton, para explicar realmente esse efeito, né? Que o comportamento ondulatório não conseguia explicar. Que quanto mais você aumentava a intensidade da luz, o elétron não saía da placa. Mas se você mudasse a frequência, ele saía. Aí o efeito fotoelétrico que vai resolver. Não, são pacotes de onda que chegam e para tirar esses elétrons de lá. Né? E aí a gente fez exercícios, né, sobre isso daí também. Uma coisa interessante é que se você aumentar a intensidade da luz, você vai aumentar a quantidade de elétrons que vai sair, mas não vai aumentar a energia dos elétrons, né? Mas a gente vai ver isso na próxima aula. Tá? Hoje só foi para dar essa visão geral, só para fazer algumas continhas, aí na próxima aula a gente vai refinar mais os conceitos. Fechou? Então você já sabe hoje o que é o efeito fotoelétrico.